Você se conhece? Então vou te dar 5 segundos para que você me responda o que sabe fazer bem feito, quais são as suas habilidades. Pip, 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 pip. Acabou o tempo. Se você teve dificuldade em me responder isso, ou se não tem a menor ideia do que sabe fazer bem feito, assista esse vídeo até o final porque ele é para você. Eu sou Cecília Xavier, terapeuta ocupacional, e nesse vídeo vou falar exatamente sobre o processo de construção das habilidades na nossa vida, no nosso repertório ocupacional e o que isso tem a ver com a construção de uma longevidade com qualidade, de uma vida atual também presente, boa para você, da maneira como você deseja e provavelmente eu acredito que mereça. E se você quer receber mais conteúdos sobre temas relacionados às atividades que compõem a sua vida, por que você faz o que faz, como faz, com quem, qual o sentimento que vem quando você realiza cada atividade que preenche o seu tempo, se inscreva no meu canal Cecília Xavier e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão em fase de aposentadoria ou com mulheres que querem mudar a relação com o que fazem desde agora, porque quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. E faça o seu comentário aqui também, ou me mande uma pergunta para que no próximo vídeo eu possa responder e com o tempo eu vou te conhecendo melhor e sendo cada vez mais assertiva no que você precisa para que a sua vida realmente ganhe um colorido especial. A gente já sabe que a inteligência emocional não é muito valorizada na nossa cultura. Eu, pelo menos, sou de uma geração em que as notas nas provas, nas avaliações, mais ou menos definiam a minha competência, o meu valor e até as previsões sobre o meu futuro. Ainda bem que isso tem mudado bastante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer para que outros tipos de inteligência sejam valorizadas tanto quanto a inteligência lógico-matemática. Por exemplo, essa questão emocional já foi bastante difundida, né? Tem melhorado bastante as terapias, as psicoterapias com a psicologia, e essa parte do autoconhecimento é muito importante. Eu sou uma defensora da psicoterapia, já fiz por vários anos, acho que grande parte do que eu consegui na vida é em função desse investimento, dessa escolha que eu fiz de ser acompanhada por um profissional capacitado, claro, né? Ou um psicólogo, um psiquiatra, com uma formação específica e profunda nesse campo. Agora, muito menos se fala de um autoconhecimento prático, ocupacional, da mão na massa mesmo, das atividades que você faz. E esse vídeo tem relação direta com isso. O quanto que você se conhece no mundo das atividades, sobre as suas preferências ocupacionais, sobre o seu desempenho. Isso é muito importante, porque os equívocos dos nossos projetos pessoais muitas vezes se passam por isso, por uma pobre análise das atividades que você diz que quer realizar, que quer que passe a fazer parte da sua vida, ou das habilidades que você quer construir. Existe uma maneira de aprender a analisar melhor e cometer menos erros no caminho da sua vida, na trajetória de vida, e para que você seja mais assertiva, perca menos tempo e menos energia em coisas que na verdade você não está preparada para fazer ou que no fundo você nem quer fazer. A habilidade é um domínio de um saber fazer que no nosso caso aqui, como sou terapeuta ocupacional, vamos falar sempre das habilidades no sentido da execução, da prática mesmo, da realização concreta das coisas. Porque existem habilidades mais abstratas, habilidades de se relacionar, por exemplo, uma habilidade de observação, uma habilidade de percepção mais aguçada. Não é disso que eu estou falando aqui. Estou falando de habilidades concretas, como cozinhar, nadar, correr, pular, cantar, para que fique bem claro essa diferenciação. Mas vamos comigo no aprofundamento um pouquinho dessa reflexão. Você tem uma habilidade, ok? Vamos imaginar a habilidade de fazer tricô. Mas o fato de você ser habilidosa no tricô não significa que necessariamente você tenha interesse pelo tricô. Porque muitas vezes as habilidades são construídas ao longo da nossa vida por outros motivos. Por motivos de valores da época, motivos culturais, por valores familiares, por tradições na educação, e você é introduzida naquele mundo e aquilo faz parte da sua rotina de aprendizados ou rotina de atividades
familiares, muitas vezes passadas de geração para geração, e que aquilo foi incorporado na sua vida não significa que você goste de fazer aquilo. Por outro lado, da mesma forma, você pode ter um grande interesse em um campo, por exemplo, você ama música, ama ouvir música, ama os instrumentos, ama ir a concertos, a shows, mas você não é habilidosa com nenhum instrumento ou com um canto, entende? Da mesma forma que você pode ter um grande interesse no mundo da gastronomia, mas não sabe cozinhar, por exemplo. Então, uma coisa não depende da outra necessariamente. Mas se você consegue unir os dois conceitos, você está no melhor dos mundos. Porque se você puder gostar do que sabe fazer, aí as coisas fluem com muito mais facilidade e aquela atividade tende a se desdobrar na sua vida em outras coisas muito prazerosas e saudáveis e quem sabe até se tornar uma atividade chamada de atividade engajada, que é uma atividade daquelas que mais geram saúde, qualidade de vida e bem-estar que a gente tem no nosso repertório ocupacional. E ela se torna realmente algo assim precioso, que se for o seu caso, com alguma atividade que esteja vindo na sua cabeça agora, pensa que você tem que proteger essa atividade, cuidar dela como se fosse um filhotinho, um neném recém-nascido, com muito carinho, com muito cuidado, porque ela realmente serve como escudo protetor, como sustentação para fases de transição, como, por exemplo, é a aposentadoria, que é uma das transições mais importantes vividas na fase adulta, mas em geral pouco valorizadas no sentido do impacto que ela gera. Então, essas atividades são preciosas para darem sustentação em transições como essa. É claro que na vida a gente passa por várias transições, né? Quando nasce um filho é uma transição muito forte, quando a gente perde alguém muito querido, muito amado é outra transição. Quando entramos no mercado de trabalho, quando saímos, quando somos demitidos de um emprego, quando os filhos saem de casa, que muitas mulheres vivem a síndrome do ninho vazio, né? Porque havia uma rotina ali que se foi depois que os filhos cresceram e foram embora. Então as transições são realmente múltiplas, mas a aposentadoria a gente tem que dar um destaque para ela, porque se você puder se preparar um pouquinho antes, se for esse o seu caso, ou muito antes, melhor ainda, certamente existe uma grande tendência de que seja uma transição mais gradativa, mais suave e com redução significativa dos prejuízos possíveis e abertura para uma vida ainda mais significativa e melhor do que a que você estava tendo, porque a possibilidade de renovação de projetos, de reinvenção é enorme nesse momento. Tem uma reflexão muito importante que veio da estruturação desse vídeo, eu conversando com Kátia Bueno, que é inclusive para mim a principal referência, acho que das principais referências no Brasil que estudaram habilidade nos últimos anos. Kátia Bueno é terapeuta ocupacional, uma mentora, uma amiga muito, muito querida, especial, e ela mergulhou nesse tema exatamente das habilidades. Ela tem mestrado e doutorado na UFMG nisso, e ela escreveu 2 livros e publicou. Vou pegar os livros para vocês verem. Esses são os livros: Habilidades Humanas, Formas de Compreensão e Processos de Constituição e Construção de Habilidades, Trama de Ações e Relações. São 2 livros profundos que vêm das pesquisas dela, então não são livros assim, levinhos de ler, fáceis, são livros de estudo. Então, uma reflexão muito importante que veio dessa conversa com Kátia, recente, é que você não precisa ser habilidosa em um campo para que ele passe a fazer parte da sua vida. Muito importante isso, porque muitas vezes a gente se retira de uma situação, a gente deixa de participar de uma situação porque falamos, eu não sou boa nisso, isso não é para mim. Isso é um equívoco grave, que traz muitos prejuízos. E não é assim que funciona. Você pode desfrutar daquilo de várias formas e ter aquela atividade, aquele campo, né, do fazer pertencente à sua vida, sem que você tenha habilidade naquilo. Por exemplo, um homem mais velho que ama futebol, já jogou muito futebol ao longo da vida, muitas peladas, tinha os encontros sociais com os amigos a partir do futebol, mas hoje, porque tem os seus 70 anos, não consegue mais jogar futebol. Mas ele pode ir a partidas de futebol
presencialmente, ele pode assistir ao futebol na televisão, ele pode seguir conversando sobre isso com os amigos, ele pode entrar inclusive em jogos, né, em bolão que é relacionado a futebol. Tem muitas possibilidades de inserção no mundo de futebol, mesmo que você não seja habilidoso ou habilidosa, ou que você não possa mais exercer a atividade diretamente. Outra reflexão muito interessante que vem de uma pergunta de uma aluna é: mas Cecília, como que eu posso adquirir habilidades? Eu acho que a gente tem que enxergar o mundo das habilidades como uma estrada que a gente percorre necessariamente e que vai demandar tempo, muitas vezes investimento financeiro, persistência, repetição, porque parece que quando se fala em construir uma habilidade, como por exemplo tocar violão, aprender inglês, existe algo no imaginário das pessoas que elas pensam que é fácil, algo meio mágico, que eu vou entrar numa aula de violão, vou comprar um violão e eu vou começar a tocar aquele violão de uma forma fluida e maravilhosa e tranquila, mesmo que simples, mas não é assim. Se você tem alguma facilidade com alguma coisa que você faça bem, é porque você já percorreu alguns quilômetros dessa estrada, talvez sem perceber, porque as habilidades são construídas por processos formais ou informais de aprendizagem. Então, as crianças, por exemplo, muitas vezes podem aprender a fazer coisas bem feitas, que são feitas em suas casas, por suas famílias, só por observação, só porque aquele mundo, ela respira e transpira aquilo todos os dias na casa dela. Então, a habilidade ela é construída ali, de uma forma informal, quase que invisível, mas ela está sendo inserida nesse campo e a habilidade está sendo construída. Mesmo que ela não exerça diretamente aquela função ainda, talvez lá na frente, quando ela decidir cozinhar, ela vai pegar porque na casa dela, realmente a cozinha era um lugar de encontros, de festas, e um lugar onde corriqueiramente as pessoas cozinhavam e aquilo fazia parte dos olhares dela constantemente. Ela brincava ao lado do fogão, a avó fazia os biscoitos e ela sempre ao pé daquele fogão. E as lembranças afetivas, as memórias afetivas vêm a partir dos cheiros e da cozinha e daqueles instrumentos de culinária. Então, quando ela decide lá na frente na vida começar a cozinhar, ela deslancha naquilo, mas aquilo não vem de graça, de forma alguma. Ela realmente já percorreu um caminho. Então, se você está com desejo de começar algo novo na sua vida ou de resgatar uma atividade adormecida que ficou engavetada por muito tempo porque você realmente dedicava a maior parte da sua vida e do seu tempo ao trabalho, não teve como, teve que ser assim, filhos pequenos e tudo, e agora é uma oportunidade que você já é uma pessoa mais madura e de fato é uma oportunidade para muitas mulheres mesmo. Então você tem que fazer o seguinte raciocínio: isso que você quer passar a realizar hoje é algo completamente inédito na sua vida ou você já percorreu um pedaço dessa estrada? Por que eu digo isso? Para que você entre no projeto mais consciente da sua escolha e percebendo melhor o esforço que terá que fazer, o tempo que terá que dedicar para que você chegue onde deseja e não interrompa o seu processo porque não era nada daquilo que você pensava. Muitas pessoas maduras também querem aprender a falar inglês. Pergunte-se: quantas horas de dedicação ao todo você pensa que precisará para ter o nível de inglês que você quer para você? Porque isso também define bastante as coisas. Se para você é suficiente se comunicar para uma viagem, é uma coisa. Se você quer ser professora de inglês, é outra coisa. Existe um livro chamado Maestria, me perdoe, mas não me lembro o nome do autor. Lá ele fala que para que você seja realmente espetacular em algo, você precisa de aproximadamente 10.000 horas de dedicação. Você pega isso depois e faça uma divisão aí
de quantos dias você precisa se dedicar então ou ao violão, ou à natação, ou ao inglês, ou ao artesanato, para que você alcance um nível aproximado desse desempenho. No meu caso, por exemplo, pensando no inglês. Eu falo inglês, mas eu queria muito ler com mais fluência o inglês, com mais velocidade, para que eu acesse conteúdos internacionais assim, de uma forma mais fluida. Então, quando eu penso quantas horas por semana eu sou capaz hoje, com os compromissos que eu já tenho, com as outras atividades até de lazer que eu quero manter na minha vida, quantas horas eu sou capaz de oferecer para o estudo de inglês hoje de fato? Se eu pensar assim, para cima, tipo uma dedicação maravilhosa, eu pensaria em 2 horas por semana, tá? Então, em um mês eu dedico 8 horas, em 10 meses 80 e 16, 96 horas por ano, isso sem férias, sem nenhum tipo de interrupção das 2 horas por semana, 96 horas por ano. Então vocês pensam o que significa 10.000 horas de dedicação mais ou menos nessa lógica. Nessa proporção de distribuição de investimento. Eu gastaria 10 anos para chegar num nível muito bom do inglês. Aí eu tenho que pensar, ou eu diminuo o meu nível de exigência, eu penso que se eu falar melhor, mas não tão bem, eu consigo me dar aí numa previsão de 5 anos, eu tá com o inglês bem legal, né? Que não precisa ser um nível máximo, porque eu não quero isso, eu não quero ser professora, nada. Eu acho, então, em 5 anos eu consigo entende esse tipo de raciocínio? Agora, você pode também intensificar o número de horas de dedicação e pode chegar à conclusão de que, no fundo, você não deseja aquilo para a sua vida. Porque querer não é poder. Você tem que pensar o que você está disposta a fazer para ter aquela habilidade, ou para ter aquele contexto de vida ocupacional. As pessoas pensam de forma dissociada. Querer não é poder. Tem aquela música da Xuxa que me veio à mente, Lua de Cristal, como é que é? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, que a minha geração cantava demais, então assim, talvez a sua filha ou a sua neta tenha cantado isso, mas Xuxa não é bem assim, entende? Quando a gente quer, depois que a gente deseja, realmente é muito importante desejar, saber o que você deseja, e a partir dali você encontra a sua direção e vai. Mas depois que você parte, sai dessa etapa, existe um longo caminho pela frente que é de real execução e construção daquilo que você deseja, certo? Existe a parte da vida que é a não modificável, que você não controla, é a condição, a família em que você nasceu, a condição socioeconômica que você nasceu, as situações não são iguais para todas as pessoas na construção dessas habilidades, mas você tem margem de movimentação. Então, é pensar que querer é importante, mas não é suficiente, e raciocinar o que é preciso fazer para que você realmente construa essa habilidade. Por isso que quando você parar para pensar no que você deseja para a sua maturidade, para a sua longevidade, para o pós-aposentadoria, você precisa considerar que o tempo ele é finito. As 24 horas do dia talvez não sejam suficientes para que você consiga investir em tantas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha a ilusão lá atrás, isso aí eu já resolvi, de que eu iria estudar inglês, espanhol muito bem e talvez mais uma língua, francês, por exemplo. Nem o inglês eu investi da maneira como eu queria ainda, como é que eu vou pensar no espanhol e no francês? Então é muito complicado. Se eu fosse, eu poderia fazer, se eu deixasse de investir em outras coisas. Essa é a complexidade do equilíbrio. Não que eu não possa estudar inglês, francês e espanhol e ser professora nas 3 línguas, mas eu necessariamente deixarei de investir em outros temas, em outras habilidades, em outras atividades, para me tornar tão boa nessas 3. Então, é isso, que tanto de energia e quantas fichas da minha vida e do meu tempo eu coloco em cada projeto.
em cada projetinho desses, em cada habilidade. Eu quero ser realmente boa em quê? E o quanto eu quero ser boa nas outras coisas? Será que eu preciso ser muito boa em tudo? Ou eu posso ser mais ou menos em algumas coisas, cumprir ali um obrigatório num nível satisfatório que já atende às minhas necessidades e às necessidades das pessoas que convivem comigo, e eu vou dedicar mais energia, mais tempo, expectativa naquilo que me faz meu espírito vibrar, que faz meu olho brilhar. São coisas diferentes, entende? Agora, muitas mulheres querem ser excelentes e ganhar nota 10 das pessoas com quem convive em todas as atividades. Então vai fazer um almoço, tem que ser o melhor almoço do mundo, a casa tem que ser a casa mais organizada e limpinha do mundo, e aí ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que ser a melhor avó, ela tem que ser a melhor amiga, ela tem que ser a melhor filha, e tem que ser a melhor funcionária, e quando ela fura com alguma coisa no emprego, ela fica arrasada porque ela nunca tinha pegado uma licença, gente. E agora eu peguei a primeira licença e isso parece que é o fim do mundo, assim, porque é um ideal de perfeição que é insuportável, é insustentável. Eu tenho falado sobre isso e um tema se conecta ao outro, por isso que eu repito. E eu sei também que as repetições são muito bem-vindas e importantes, porque temas dessa profundidade, complexidade, a gente precisa ouvir muitas e muitas vezes. Não tem problema nenhum você assistir aos vídeos novamente, aos cursos que você faz, que você gosta novamente, aos livros. Muitas vezes constrói mais uma habilidade, melhor uma habilidade, se você repete aquele conteúdo e dá densidade nas reflexões, do que se você estiver pulando de um aprendizado para outro num ritmo rápido demais, que não dá tempo nem das informações decantarem. Que hoje em dia a gente vive isso, uma intoxicação pelo excesso. Não tem condição isso do WhatsApp, por exemplo, o número de posts que chegam e muitas vezes coisas muito boas. Esse é que é o desafio, é você falar não para aquele excesso de informações e entender que você precisa escolher os posts que você vai ler. Alguns por dia, porque eu, por exemplo, não consigo escapar disso, mas eu consigo reduzir muito a quantidade de informação que eu coloco dentro de mim e, consequentemente, eu tenho uma absorção muito melhor do que eu escolho para aprender. E com isso, as habilidades que estão recebendo esse investimento num ritmo saudável de aprendizagem, elas se aprimoram muito mais rápido e muito melhor e de uma forma mais consistente para a minha vida. Esse mundo digital é um exemplo muito grande para mim. O mundo tecnológico, para mim, esse mundo digital no qual eu tenho inserido cada vez mais, é um exemplo muito grande para mim e pode ser para você também, já que a tecnologia virou um campo de conhecimento e uma habilidade necessária. Aí a gente entra naquela questão da dissociação do interesse com a necessidade. Eu penso que a tecnologia agora é feijão com arroz. Não tem como escapar disso, é caminho sem volta. E tudo vai ficando atrelado à habilidade tecnológica. Para pedir uma comida, para pegar um exame, para falar com um parente, para chamar um carro, um transporte para te levar, um táxi muitas vezes. Então, cada vez mais a nossa autonomia estará condicionada às habilidades tecnológicas. Então, se eu entendo isso, eu começo a fazer escolhas de aprendizagem no meu dia a dia que envolvem a tecnologia, entende? Então eu não vou ler talvez sobre hoje, tá? Sobre plantas medicinais, que é um tema que eu amo, que eu adoro, que eu vejo que eu tenho muito interesse nesse tema. Mas agora não é o momento de estudar plantas medicinais. Então eu continuo priorizando os assuntos que têm conexão com o que eu quero construir hoje, porque eu não consigo saber de tudo. Eu não consigo aprender tudo, eu não serei muito boa em tudo. Então, você precisa responder. Você quer ser boa em quê? Em quais habilidades? Ou, sendo mais específica, escolha uma habilidade que você quer ser referência. Se é que você quer ser referência em alguma coisa. Talvez você já seja, talvez você já tenha sido, talvez você não queira ser referência mais de nada, porque isso implica também
em esforço, em ações, em pressões, em expectativas das pessoas. Mas assim, existe uma habilidade hoje que você quer preservar na sua vida? Ou que você quer nutrir mais, investir mais nesse momento da sua vida? E se você está próximo da aposentadoria, existe alguma atividade que você percebe que pode receber mais atenção, mais atenção sua e que vai ser uma atividade de ouro no seu pós-aposentadoria? Que você pode desdobrar? Eu sempre falo do violão, do inglês, porque são atividades muito comuns, mas o mundo das atividades, ele é infinito. Eu não posso ousar tentar descrever todas as atividades possíveis, porque são simplesmente todas as atividades disponíveis na nossa cultura. Então é escrever, ler, caminhar, correr, nadar, empreender em qualquer campo que existe aí. Organizar, falar, cantar, dançar, né? Então é algo muito subjetivo realmente, muito pessoal, que em geral tem relação com a sua história de vida. A sua história de vida provavelmente ela carrega as referências, os laços ocupacionais que te dão a direção de onde estão essas habilidades que você gostaria de investir mais, certo? Ou também uma habilidade completamente nova. Essa possibilidade é inerente à nossa condição humana também. O mundo está aí para você. Atenção, porque as limitações não te impedem necessariamente de fazer algo. Muitas vezes é questão de se adaptar e aceitar fazer de uma forma diferente, mas fazer, né? E também pensando que, retomando, você pode começar algo completamente novo, mas com consciência de que a estrada vai partir do zero. Eu nunca esquiei na minha vida, então eu vou me mudar para um país agora mais frio. Vamos pensar, tô criando, tá, gente? Agora que vou me mudar para o Canadá para conviver com os meus netos. Lá tem muita neve, os passeios, o lazer envolvem muitas vezes o esqui. Então, é uma habilidade que eu quero construir na vida. É possível? É claro que é possível. Mas é preciso saber que você vai precisar ser mais paciente, mais persistente, talvez investir um número de horas maior por semana para que você veja resultado, né, com uma certa velocidade, não é uma palavra legal, mas com certo ritmo, só para que você se motive com aquele resultado e permaneça no processo de construção e não desista dele. É mais por isso. Porque quando a gente começa a achar difícil demais, aí a tendência é desistir, certo? Então é claro que você pode aprender a nadar agora, aos 60, 70, 80, 90 anos, aos 100. Cada vez mais pessoas muito maduras, né, estão entrando em cursos superiores, começando uma nova carreira. A gente tem primeira, segunda, terceira carreira. Tudo isso é construção de habilidades. A gente tem aí as empresas começando, né, a entender que as pessoas maduras merecem receber as capacitações, porque elas aprendem sim, mas muitas vezes ninguém investe mais nelas, nem elas mesmas. Não é isso? Muitas vezes nem as pessoas maduras se colocam mais em posição de aprendiz, em cursos, não se matriculam mais. Aí realmente as habilidades vão minguando no sentido de elas não se aprimoram, elas não são exercitadas e elas vão ficando apagadas. Mas porque não está tendo mais investimento nelas. E não porque você tem 80, 70, 60, 90, 100 anos. Não coloca na idade a responsabilidade por tudo. Pobre da idade. A nossa cultura é mais responsável pelos prejuízos que todos nós vivemos pelo preconceito com a idade do que a própria idade das pessoas. Qual o contingente, as milhares de pessoas, de mulheres maduras que estão paradas em casa com desejo de participação e estão presas ali por uma mentalidade delas, mas também por um reforço do sistema que fala para você já não dá mais? Quantas milhares não estão aí paradas e o mundo precisando de vocês? O Brasil com infinitas demandas.
de diversas formas, de todos os tipos. Qualquer coisa que você quiser fazer, eu garanto que tem alguém precisando de você. Então, assim, essa forma de olhar para a habilidade, pensar que o valor também de compartilhar essas habilidades com o mundo, que isso é maravilhoso. Isso gera um gostinho especial com o que você sabe fazer bem feito. Uma coisa é a sua habilidade ser praticada na esfera da sua casa, na esfera privada. Outra coisa é essa habilidade ser compartilhada com o mundo, fazendo um bem para alguém além de você mesma. Isso é muito bonito. Para isso, você precisa aparecer no bom sentido, aparecer com o que você tem de bom para oferecer. E isso não significa ser arrogante, isso não significa falar que você vai resolver o problema do mundo com aquilo que você sabe fazer. Isso significa que você pode gerar a sua contribuição do tamanho que você é, nem maior do que você é, nem menor do que você é. Como você está me vendo aqui agora fazendo isso? Eu tenho uma formação como terapeuta ocupacional. Tive os meus processos de aprofundamento no que eu fiz, já atendi milhares de pessoas, já passei por instituições públicas e privadas, fiz 2 especializações, mestrado, peguei o título da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu tô pronta? É claro que eu não tô pronta, mas porque eu nunca estarei pronta. Mas eu acho que eu consigo ajudar pessoas hoje, que eu posso me colocar diante de uma câmera para levar esses conhecimentos para um número maior de pessoas, para um número maior de mulheres, e isso iluminar com mais força a minha vida, os meus propósitos, e eu ter essa motivação de estar crescendo, de estar aprendendo coisas novas. Sim, eu posso, da mesma maneira que você pode também, no seu universo, do seu jeito, no seu ritmo, mas mostrando essa habilidade para mais alguém. Pode ser uma amiga que você vai sentar com ela e ensinar aquilo que você sabe fazer. Você já está levando, você já está desdobrando, você já está contagiando uma pessoa para algo muito positivo, que é saber fazer algo bem feito. Uma atividade, ela pode ser muito simples, mas ela pode ser, como é muitas vezes, o oxigênio daquela pessoa. Certo? As atividades, as habilidades, exercitar o que você sabe fazer bem feito, diminui a ansiedade, né? Claro, se for feito dentro de um processo saudável. Porque toda atividade também que gera saúde pode gerar doença, pode gerar adoecimento. Mas sabemos que quando a atividade ela é feita de uma forma saudável, dentro do que você deseja, no seu ritmo, ela diminui a ansiedade, ela muitas vezes te conecta com pessoas que têm interesses comuns aos seus, então provoca rede social de suporte. Uma atividade, ela dá sentido para a sua vida, ela te insere no mundo, ela deixa um legado para o mundo. E o que mais que a gente pode querer, né? Ela te conecta com a vida, ela te dá vitalidade. Então essa conversa poderia ir muito mais longe, mas vamos ficando por aqui. Deixe o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Se veio alguma pergunta à mente, escreva para mim para que eu possa responder das próximas vezes, nos próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com suas amigas, mãe, avó, filhas, para que esse assunto da longevidade, das atividades, da saúde, possa chegar a um número maior de pessoas, que é um tema pouquíssimo discutido, mas muito importante para a vida de todos nós. Então, muito obrigada pela atenção para quem ficou até o final e a gente se vê no próximo vídeo.